Abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 13. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus, ela fala em Mateus, capítulo 13. A partir do 24, vocês já sentaram, foi? Daqui a pouco vocês se sentam. Pegue sua Bíblia. Aqueles que puderem ficar de pé. Se puder, não tem problema não. Mas a palavra do Senhor, ela diz em Mateus capítulo 13, a partir do 24. Jesus apresentou-lhes uma parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeou boa semente em seu campo. Jesus apresentou-lhe outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, digam comigo, dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Assim, quando o trigo cresceu e começou a dar espigas, apareceu também o joio. Então os servos do proprietário chegaram e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde vem o joio? Ele lhe respondeu: algum inimigo fez isso. E os servos lhe disseram: queres então que arranquemos? 29. Mas ele disse: não, para que ao tirar o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Deixai ambos crescerem juntos até a colheita. Na época da colheita direi aos que fazem a colheita: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para queimá-lo. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Diga graças a Deus. Pai, nessa hora, em nome de Jesus, nós pedimos mais uma vez na tua graça nesta palavra, que os teus filhos, Senhor, nessa noite, venham a ser abençoados. Que o inimigo, que a ave de rapina não venha roubar, Senhor, aquilo que os teus filhos vão receber nessa noite. E que eles possam nessa noite sair daqui, Senhor, de posse da tua palavra. É isso que nós pedimos e já te agradecemos em o nome de Jesus. Diga amém. Podem sentar, queridos. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: não me atrapalhe. Por favor. Diga para essa pessoa: use a sua educação agora. Diga: só fale comigo extremamente necessário. Porque eu quero receber a porção do Espírito. Amém? Quantos querem receber a porção do Espírito? Amados, a palavra de Deus, aqui em Mateus, conta pelo menos 3 parábolas, se você for estudar. O livro de Lucas conta 7, 8, 9 parábolas, e o livro de Mateus, ele tem pelo menos aí 3 parábolas, e essa parábola em si, aqui, você vai ver esse texto, esse capítulo, ele mesmo explicando, no versículo 36, até explicando essa parábola. Ou seja, ele dá uma parábola, ele dá um enigma, e em seguida, ele responde esse enigma para aqueles que precisavam de uma explicação.
E eu quero nessa noite falar sobre o joio e o trigo. É um comentário que muitas pessoas fazem, ministrações que possivelmente eu não ouço muito, mas os comentários, quando alguém faz raiva, quando alguém faz ódio a alguém, às vezes na igreja nós dizemos: não, irmão, mas o joio e o trigo, eles têm que estar aí juntos. E às vezes essa palavra, elas ficam apenas falada. Ela realmente não é vivida. Então eu quero falar nessa noite. Quantos aqui já ouviram falar em joio? Joio. Muita gente aqui, ou pelo menos 90% aqui, já ouviu falar de um joio. Deixa eu terminar aqui, porque vocês se ligam mais em mim. Amém? Não em mim, mas que a atenção de vocês esteja voltada para isso. Amém? Então, joio. Quantos aqui já viram, já presenciaram um joio? Eu estou falando de pessoas. Eu estou falando no natural. Eu estou falando de planta. Quantos aqui já conseguiram identificar algum joio? Possivelmente ninguém, porque nunca foi pedido. Talvez se eu falar um pouco sobre joio, você vai prestar atenção e você vai sair daqui agora um pouco esclarecido. Como a própria Bíblia diz, o joio e o trigo, ele crescem juntos. Dizem que até nas plantações de arroz, existe também um joio que nasce idêntico ao arroz. E que muitas vezes, esse joio, ele é tão idêntico que ele não é identificado e as pessoas comem esse joio. Eles comem juntos. Então os estudantes de farmácia, eles foram estudar o joio, tanto do arroz, como foram estudar, Bosco, o joio do trigo. E eles chegaram à conclusão que o joio que nasce com o trigo, ele pode causar até morte. Pode causar até morte. Interessante é que o joio, ele quase não tem como se tirar ele quando o milho é pequeno. Ele só pode ser separado grande, porque aí nós conseguimos identificar. Geralmente esse joio, ele tem bicho, ele tem tapuru, ele é algo parecido com espigas, mas espigas bem fechadas, e que o tapuru toma conta dele, e alguns começam a ficar roxo em outros territórios meio frio, não aqui. E aí Jesus traz uma parábola falando sobre o joio. E ele começa dizendo na sua parábola, Jesus apresentou-lhe outra parábola, porque ele tinha dito uma anterior, que o reino do céu é semelhante ao homem que semeou boa semente em seu campo. Quem é o bom homem para você? Dessa parábola aqui. Quem é o bom homem para você? Quem é o bom homem para você? O bom homem aqui nós entendemos que é Deus. Quem é o bom homem? O bom homem é Deus. Aqui nessa parábola. Não é uma história, é uma história ou uma parábola. Mas vamos trazer para os dias atuais. Quem é o bom homem da sua casa? Eu falo com homem e mulheres. Quem é o bom homem na sua casa? Sou eu. É você. É você que está plantando no dia a dia. É você que está semeando no dia a dia. E o que é que você está semeando? Qual é a semente que você está jogando? Segundo, quem é a boa semente que ele está falando aqui? Quem é a boa semente? Primeiro, o semeador, nós entendemos pela palavra que é Deus, e trazendo para os nossos dias, somos nós, semeadores. Mas ele está falando aqui também em segundo, e aí eu pergunto, quem é a boa semente? O reino do céu é semelhante ao homem que semeou boa semente.
no seu campo. A semente somos nós, irmãos. Você é a semente. Diga, eu sou a semente. Deus plantou só boa semente, sim ou não? Você acha que Deus plantou uma má semente? Diga, eu sou uma boa semente. Olhe para o seu irmão e diga, você é uma boa semente. Mas nós aprendemos aqui que com o passar dos tempos, nós devíamos ter cuidado de nós, que somos semente de Deus, mas nós não cuidamos. Nós somos uma boa semente vinda de Deus, irmão. Entenda isso. Mas nós não cuidamos de nós. Ou seja, nós não cuidamos da plantação que Deus enviou para a terra. E esta plantação somos nós. Diga para o seu irmão, nós somos a semente. E aí, nós chegamos ao entendimento que nós temos que cuidar, tanto de nós, como dos que estão do nosso lado. Nós temos que cuidar dessa plantação. Amém ou não amém? O versículo 25, se você olhar aqui na Bíblia, você vai ver o que aconteceu por um descuido, por uma falta de atenção, por não cuidar da semente. Você começa lendo aqui no 25, mas enquanto os homens dormiam, a semente veio, Deus plantou e colocou algumas pessoas para tomarem conta. Aí, em vez dessas pessoas tomarem conta, ou seja, nós não tomamos conta de nós mesmos, nem tomamos conta daqueles que estão na nossa casa, dos nossos filhos, do nosso casamento, da nossa família. Por quê? Porque nós aprendemos aí que o inimigo entrou porque eles dormiram. Diga, misericórdia. Está aqui, irmão. Mas enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio. Deus semeou, colocou a plantação na mão de pessoas, e o que foi que eles fizeram? Dormiram. Por que o nosso casamento está mal? Talvez porque estamos dormindo. Por que a nossa vida sentimental está ruim? Porque talvez estejamos dormindo. Por que os meus sentimentos, eles não são os melhores? Porque eu estou dormindo, irmão. E quando o sentinela dorme, o inimigo vem, ele toma as armas, ele invade. E é isso que o diabo quer. É encontrar uma igreja dormindo. É encontrar uma igreja soneca. É encontrar uma igreja depressiva, opressiva. O inimigo quer encontrar uma igreja que não esteja em guarda, que não esteja firme, que não esteja atento, que não esteja de olho. Se você for estudar o livro de Joel, começa a vir gafanhotos muito grandes. Gafanhoto como gigante nas plantações. Parecia hoje máquinas, mas eram gafanhotos naturais. Joel chega diante de Deus e começa a clamar. Aí Deus diz a Joel: Joel, só tem uma solução. Chore os ministros de Deus, os sacerdotes de Sião, toque a trombeta em Sião, da voz de jejum e de oração. Não pode dormir. Diga, eu não posso dormir. Diga para o seu irmão, não durma. A Bíblia diz que o inimigo veio, Jesus contando a parábola para eles entenderem, o inimigo tem entrado porque temos cochilado. Você pai, você filho, você mãe, você avó, você comerciante, funcionário público, você universitário, você que não faz nada, não cochile, porque o guarda de Israel, ele não dormita, mas você tem que chamar por ele. Diga, eu não vou dormir. Diga, a partir de agora eu não vou dormir. Você tem 24 horas, você vai dormir 24 horas. Você precisa ter um momento de oração. Você precisa ter um momento de cuidar da sua plantação.
Você tem que cuidar da sua plantação. Começa a visualizar aqui sua família. Começa a visualizar aqui seus filhos. Se você não cuidar deles, se você dormir preocupado com novela, preocupado com isso, preocupado em só descansar, o dormir que eu falo aqui, irmão, é não estar atento. Estou falando da dormida de cama. Porque tem muita gente dormindo acordado. Verdade ou mentira? Dormindo acordado. E eu creio que foi esse povo aqui dessa parábola. Eles dormiram. Veio o inimigo. E ele continua entrando nas famílias, na vida dos filhos, dos avós. Pare de cochilar. Balance seu irmão. Diga, pare de cochilar. Eu vou liberar você para falar com seu irmão. Balance ele e diga, pare de cochilar. Pare de cochilar, meu irmão. Pare de cochilar. Eu ia contar a parábola da ovelha, do lobo que entrou no meio das ovelhas, mas só no seminário que nós vamos fazer geração de ovelha. Vocês querem uma palhinha? Querem uma palhinha? Aí o lobo ficou de longe olhando as ovelhinhas. Nossa, vou pegar essa ovelhinha daquela. Aí ele teve uma ideia. Sabia que o cabra estava lá armado. Ele chegou lá para conversar com o caçador. Olha, eu não vou fazer nada não com as ovelhinhas não. O senhor não tosquiou as ovelhas? Coloque a lã dela em mim, que eu vou entrar no meio dela. E eu juro que eu não vou fazer nada. Olha, você jura mesmo? Juro. Aí colou a lã no lobo. E ele foi pro meio lá. As ovelhas lá, ficou disfarçada lá. Ficou disfarçado lá de ovelha. O que é que vocês acham que aconteceu com as ovelhas? Venha pro seminário de Geração Ovelha que a gente está marcando, que eu vou contar. Mas o inimigo, ele tem se disfarçado. Ele tem entrado nas famílias. E nós sabemos que nós estamos cochilando. Eu tenho um exemplo aqui com a Aninha, minha esposa, de uma pessoa que nós lutamos, oramos, e a pessoa foi para a igreja. E todo mundo, eu quero salvação para ele, eu quero libertação para ele, eu quero. Vai para o encontro, foi para o encontro, foi para o reencontro, matriculou ele na escola de líder. O cara estava uma benção forte, com a Bíblia debaixo do braço. Mas enquanto ele estava buscando, o resto da família cochilou. A família cochilou. Aí daqui a pouco, nós chegamos lá, semana passada, ele volta para o crack, volta para as drogas, e a família que cochilou começa a reclamar. Eu disse, vocês cochilaram, o cara está sozinho. Vocês estavam tudo junto para uma conquista, agora vocês conquistaram, estão sozinhos. Ele está só, ele não consegue se segurar. Não é tempo de dormir, é tempo de se levantar, é tempo de profetizar, é tempo de estar firme. Diga, se cochilar, o inimigo entra. Diga para o seu irmão, se cochilar, o inimigo entra. O inimigo vem e ele semeou o joio, diz a palavra. O homem dormiu, seu inimigo veio, semeou joio no meio de trigo e retirou-se. Ele quer vir, irmão, semear o joio. O joio, nem todas as vezes ele nasce aleatoriamente. Nem todas as vezes o joio nasce naturalmente. Tem gente que planta joio, porque o joio é necessário às vezes. Às vezes é necessário ter o joio para chamar também a atenção do tapuru e deixar aquele que é gostoso de lado. Joio é necessário. Ele veio, semeou, o inimigo semeou no meio da plantação. E aí ele continua semeando na família, na casa, no casamento, e continua semeando o joio na igreja. Diga misericórdia. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus, misericórdia. Diga misericórdia, glória a Deus. Diga glória a Deus, que aqui tem joio.
verdade, irmão. Quem aqui não já foi joio? Quem aqui não já foi joio? Quem aqui entrou logo na igreja e não passou de um joio? Que ficou praticando, ver se converter muito tempo. Tem gente que está na igreja, nunca levantou a mão, diz que é crente, anda com a Bíblia e nunca veio aqui na frente, nunca teve coragem de declarar Jesus como Senhor da sua vida. Ele é joio e não sabe. Por isso que eu tenho que dizer, glória a Deus, aleluia. Porque esse joio não está no mundo, às vezes está aqui no nosso meio. Versículo 23, e um terceiro ponto, nos traz também outra lição. Ele diz aqui, assim, quando o trigo cresceu e começou a dar espiga, apareceu também o joio. Diga, na minha família, o joio não vai crescer. Olha aí, ó, eles deixaram o joio crescer. O inimigo veio e plantou. Sabe por quê? Porque eles não tomaram conta da plantação. Se eles tivessem olhado desde o início, eles teriam visto o joio pequenininho. Depois que ele cresce é difícil de limpar, de tirar. No meio da boa plantação há sempre o joio. No meio de uma plantação há sempre joio. Uma boa família tem joio ou não tem? Quem aqui não tem joio na sua família? Tem. A minha tem. Ontem eu peguei um irmão meu que é quase alcoólatra. Eu já contei algumas pessoas aqui. Peguei ele na rua, logo cedo. Não foi, Aninha? Entra aí no carro e vamos me ajudar no casamento do meu filho. Né? Entra aí, vamos. Pegou caixa, fui lá na Guerra de Jorge, andamos. Correu, foi atrás de cabo, atrás de tomada. Ele trabalha com som de carro. Aí, quando eu pensei nessa palavra, o joio é importante. É meu irmão, ele é um joio, mas tem que estar aqui comigo. E esse joio pode ser tratado em nome de Jesus. O joio pode trazer benefício para a igreja também. E ele andou comigo. Aí depois teve uma pessoa que disse à mamãe, não foi Cátia, não foi? Mas rapaz, toda a família, né, tem um joio. Na minha tem, na sua tem, todo mundo tem. Não se joga o joio sem primeiro analisar se é joio ou se é trigo. Diga comigo, joio ou trigo? Trigo ou joio? Diga para o seu irmão, cuidado para não jogar o trigo no lugar do joio, viu? Não é verdade? Toda família tem joio. Toda igreja tem joio. Tem gente que se acha a melhor semente. Tem gente que se acha a melhor semente, quer consertar tudo ao seu modo. Tenta arrancar o que acha que é joio e acaba descobrindo que ele é um próprio joio. Diga misericórdia. Eu quero consertar o mundo, fulano é errado, fulano tem defeito, ciclano, olhe pastor, porque o senhor tem que tirar daqui, porque o senhor tem que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. Aí Deus falou comigo, não. Eu tenho que prestar atenção, né pastor? Aí tem que prestar atenção em todo mundo. E assim é em tudo, irmão. A pessoa ainda, o irmão ainda não se analisou, ou essa vida ainda não fez uma análise, uma autoanálise, se essa pessoa é joio ou trigo. O joio, ele está querendo sempre contaminar. O joio está querendo sempre derrubar a boa plantação. O joio está querendo sempre, irmão, enramar a vida daquela plantação que está boa. E muitas vezes esse joio consegue tirar a pessoa dos reinos do céu. Consegue tirar essa pessoa. Consegue tirar esse fruto dos caminhos do Senhor. Diga, eu estarei firme. Diga, nenhum joio vai me tirar da presença do Senhor. E tem aqueles que quando tenta arrancar o joio, ele mesmo tenta arrancar o joio.
Aí ele mesmo cai. E a gente vê que ele mesmo está caindo. Você sabia que toda igreja que cresce, o joio aparece? Quanto maior a plantação, vai ter também uma grande quantidade de joio. Não tem como. Não tem como ter todos tratados. Não tem como ter uma plantação totalmente sarada e cuidada. Toda a igreja cresce. E quando cresce, o joio aparece. Sim ou não? É necessário? Jesus está dizendo que o reino do céu é semelhante a essa parábola que ele está contando. É semelhante. Ou seja, a igreja é desse jeito. A igreja é constituída de joio e de trigo. Quem é o especialista? Diga Jesus. Jesus é o especialista. Diga para o seu irmão, você não é especialista em joio. Nem você é especialista em trigo. O verso 27. Então, os servos do proprietário chegaram e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente em seu campo? Olha aí. Muitas vezes fazemos pergunta ao Senhor: tu não semeaste boa semente nesta igreja, Deus? Será possível, Senhor, que só chega pessoas com problema nessa igreja? Será possível, Deus, que esse líder é um problema? Esse irmão que chegou é um problema? Diga comigo, que venham os bêbados, que venham as prostitutas, que venham os prostitutos, que venham os idólatras, que venham o joio, que venham em nome de Jesus. Eles aqui serão limpos pela palavra. Eles aqui serão libertos pela palavra de Deus. Lugar de joio não é do mundo. Lugar de homem não é na barraca bebendo cachaça. Não é em terreiro de feitiçaria. Lugar de problemático é na igreja do Senhor. É na plantação do Senhor. Mesmo que ele seja joio, mesmo que ela seja joio, Deus quer que esteja embaixo dos seus olhos. Porque a Bíblia diz que vai haver a colheita vai acontecer. Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor. Aleluia! Quantos aqui não queriam seus maridos cachaceiros sentados nessa igreja? Ou prostituto nessa cadeira? Quantos aqui não queriam seus filhos que não têm religião nenhuma ou drogados sentados nessas cadeiras? Quantos não queriam? Quantos não queriam os problemáticos sentados nessa cadeira? Quando nós entendermos que igreja não é só lugar de crente, igreja é lugar de problemático, igreja é lugar de pessoas doentes. A igreja ela foi fundada com o propósito de tratar doente. Aqui é uma UPA de Deus, aqui é um hospital da restauração de Deus. Aqui é um hospital. Foi aqui na igreja de Cristo onde eu entrei cachaceiro, fumante de 2 carteiras de cigarro por dia, prostituto, mentiroso e outras coisas mais que não dá aqui. É uma relação muito grande. Mas a igreja abraçou esse joio. Eu encontrei um dia um pastor que abraçou esse joio. E esse joio foi limpo. E em vez de ser joio, ele hoje é trigo. E eu estou diante de uma plantação de trigo. Eu estou diante de uma plantação de trigo. Eu falo profeticamente em nome de Jesus. Se você entrou nesse lugar como joio, você sairá daqui como trigo em nome de Jesus. Se há joio na tua vida, vai sair. Se há mosto, se há mofo, todo nível de doença, saia em nome de Jesus da sua vida espiritual. Versículo 28, Deus responde a esta pessoa que disse assim: o servo perguntou ao proprietário: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? O verso 28, ele responde:
algum inimigo fez isso. Ele disse aos homens. E os servos lhe disseram: queres então que eu arranque? Olha aí. Deus responde, irmão, quem trouxe os problemas, quem trouxe o joio e quem trouxe as dificuldades foram alguns inimigos. Se você tem problema, se você tem dificuldade, eu quero lhe dizer que não foi Deus que trouxe para a sua vida, mas foi quando você cochilou, o inimigo entrou e trouxe para a sua vida. Mas essa noite Deus te desperta e você vai saber enfrentar esses inimigos, você vai fechar essas portas e pelo caminho que ele vem, por 7, ele há de sair, deixando a tua vitória em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Verso 29, Jesus responde: não, igreja, não é para vocês arrancarem. Ele mesmo responde. Ele diz aqui, ó, na sua palavra, ele lhe respondeu: alguns inimigos fez isso. E os servos lhe disseram: queres então que eu arranque? Olha o 29. Mas Jesus disse: não arranque! O joio não é para arrancar. Ei, você que está fofocando, você que está tirando a espiritualidade das pessoas da igreja, se você está vendo alguém pecar, não é com você, é com Deus e é com os pastores. Deixe o trigo junto do joio e deixe o joio junto do trigo. Jesus está dizendo aqui para eles: não arranque o joio. Não arranque o joio. Diga para o seu irmão: não arranque o joio. Quem é o dono da plantação? Quem é o dono da igreja? Quem é que manda aqui? Quem é que cura? Quem é que liberta? Quem sara? Então não arranque o joio. Deixe o joio aqui, em nome de Jesus, porque ele vai tratar. Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor. Oh, aleluia! Recebe, Senhor. Tu és o Senhor da colheita. Tu és o Senhor da plantação. Ele disse não. Por que não? Ele diz aqui: porque se vocês forem tentar arrancar, se vocês for tirarem o joio, o trigo vai vir junto. O trigo vai vir junto. O trigo vem junto. Se você for arrancar o joio, vai vir aqui. Eu sei que quando a gente arranca um aqui, vem sempre outro junto. Segura. Diga para o seu irmão: não arranque o joio, que o trigo pode vir junto. O trigo não pode ser arrancado. 30, ele diz aqui. O 30 ele diz aqui: deixai ambos crescerem separados, mas crescerem juntos. E aí eu dou conselho para quem é casado. Ah, meu marido ainda não é crente. Cresçam juntos mesmo assim. Ah, os meus filhos ainda cresçam juntos mesmo assim. Fiquem juntos mesmo assim. Vivam juntos mesmo. Ah, mas é muito chato. Cresçam juntos. O Senhor vai mudar no tempo certo. Deixai ambos crescerem juntos até o quê? A colheita.